Uma mãe e um bebê camelo estavam por ali à toa, quando de repente o bebê camelo perguntou: Mamãe, por que nós camelos temos corcovas? Bem, meu filhinho, nós somos animais do deserto, precisamos das corcovas para reservar água e por isso somos conhecidos por sobreviver sem água. Ah, certo. E por que as nossas pernas são tão longas e as nossas patas arredondadas? A mãe continuou: Filhinho, elas estão assim para nos permitir caminhar pelo deserto. Sabe, essas pernas longas eu tenho para que me mantenham longe do chão, que é muito quente. Assim, distante do chão, fico numa temperatura agradável, mesmo em meio ao calor. E quanto às patas arredondadas, elas permitem um melhor movimento devido à consistência na areia do deserto. Ah, entendi, mamãe. E os nossos cílios, por que eles são tão longos? De vez em quando eles atrapalham a minha visão. Meu filhinho, continuou a mamãe camelo, estes cílios são longos e grossos porque são como uma capa protetora para os nossos olhos. Eles ajudam na proteção dos seus olhinhos quando são atingidos pela areia e pelo vento do deserto, respondeu com orgulho a mamãe camelo. Então tá, concluiu o menino. Se eu entendi bem, a corcova é para armazenar água enquanto cruzamos o deserto, as pernas para caminhar através do deserto e os cílios para proteger os meus olhos da areia do deserto. Mas para que serve tudo isso, mamãe, se nós vivemos num zoológico? Moral da história? Habilidade, conhecimento, capacidade e experiências só são úteis se você estiver no lugar correto, no lugar certo. Tudo isto me faz lembrar a parábola dos talentos contada por Cristo, daqueles que acabam enterrando os seus dons e não usando para Deus. Talento, naquela época, era uma unidade monetária de alto valor que equivalia a pelo menos 6.000 dracmas. Era muita coisa para aquele tempo. Pois bem, a história de Cristo diz que o Senhor distribuiu talentos entre os seus servos, mas enquanto todos negociaram o dinheiro para obter mais lucro para o seu senhor, um dos funcionários enterrou o montante que lhe foi dado, devolvendo para o seu senhor apenas aquilo que ele havia recebido, sem nenhuma correção, juros, sem nada. Nessa parábola, enterrar o talento significa ficar acomodado, é não evoluir, é não ser criativo, é permanecer como os odres velhos, é ser rotineiro, costumeiro, litúrgico, é viver na mesmice. Temos um Deus criador e, portanto, um Deus criativo, que sempre tem algo novo para nos revelar, algo novo para nos oferecer. Novas músicas, novas pregações, novos estudos teológicos, novos modos de abordar o pecador, etc. A própria palavra revelação significa se mostrar aos poucos. O que Deus revelou ontem sobre ele não é suficiente para hoje. Devemos sempre prosseguir em conhecer cada vez mais o Senhor. Enterrar os talentos, então, é ir para a igreja sempre na mesma situação, lendo a mesma passagem, cantando os mesmos hinos, as mesmas músicas que cantávamos há 15 anos atrás, fazermos sempre a mesma coisa, do mesmo modo. Sendo assim, mesmo aquele que é ativo membro da igreja pode estar enterrando os seus talentos. Se Deus nos deu dons, devemos desenvolvê-los. Buscar de Deus o novo, o frescor, não a novidade barata, não aquela que destrói a tradição, mas aquela que nos dá novos ares na nossa religião. Não podemos ficar guardando apenas o ontem. O passado é coisa de museu. O presente pertence àqueles que estão sempre com Cristo, almejando o futuro eterno no lar celestial.